Olá, ouvinte! Esse é o podcast do professor Leonardo Campos sobre um tema sempre atual e importante: a resolução de problemas complexos no mundo do trabalho e também em nossas jornadas pessoais. Eu sou Ronaldo Anunciação, jornalista que dividirá a empreitada de aprendizado produzida para tornar o seu cotidiano cada vez mais funcional e assertivo. Bom, saber como superar obstáculos é fundamental para obter sucesso na carreira. Logo, a habilidade de resolução de problemas complexos é uma soft skill que você precisa ter bem desenvolvida para conseguir se destacar no mercado de trabalho. Mas também é uma habilidade que exige inteligência emocional e concentração, para que você treine sua mente para focar primeiramente na solução do problema e não na sua dificuldade. Esse é o primeiro passo para conseguir desenvolver esta skill. Professor Leonardo, tudo bem? Primeiro, conta para os nossos ouvintes a motivação para a realização de um podcast sobre essa temática. Bom, Ronaldo, como você e os ouvintes aqui dos nossos podcasts já sabem, eu sou um interessado em sempre trazer possibilidades de que a gente possa viver de forma confortável, de forma digna, diante dos desafios que nos atingem o tempo inteiro. E assim, qualquer pessoa entrando na vida adulta, na vida adolescente também, mas falando da vida adulta aqui, né, dos profissionais, da vida pessoal, a gente enfrenta essa necessidade de resolver problemas complexos o tempo inteiro, tá? Então, um dos motivos de trabalhar com a resolução de problemas complexos é a questão de que eu tenho percebido constantemente, né, no meu caso, eu tenho trabalhado em mim isso. Mas como eu estou lidando com turmas constantemente enormes de estudantes, cada vez mais despreparados para lidar com a vida acadêmica, com a vida profissional, trabalhando também com processos seletivos e vendo em projetos e vendo como as pessoas estão diante de algo que eu fui ler sobre, chamado rigidez cognitiva. Importante que esse termo é muito utilizado dentro dos estudos ligados à questão do autismo. Então ele está entre aspas aqui. Tomar um café, tá? Tomar um café para poder continuar falando. Só um instante, gente. Então, Ronaldo, a rigidez cognitiva, ela é o quê? Ela é a tendência da pessoa a manter padrões de pensamento que são inflexíveis, mesmo quando ela é confrontada com informações ou com perspectivas que contradizem as suas crenças. Então isso acontece com a gente o tempo inteiro, a gente está sempre em processo de desconstrução. Então, alguns sinais ligados à questão da rigidez cognitiva que eu fui ler sobre e percebi, por exemplo, teimosia, ficar preso às próprias opiniões, mesmo quando elas não são embasadas por fatos ou são distorções da compreensão dos fatos. Isso vem de uma sociedade que não lê, que não sabe interpretar, que vem de uma cultura de leitura muito frágil. Então, ler abre mundos. Ler, quando eu digo, é ler de maneira geral, não só o conto, o romance, a crônica, mas também é você assistir filmes, assistir séries e conseguir fazer ilações e interpretações e não ficar apenas ali na diversão, no superficial, no entretenimento, que não é só a proposta. Então, dificuldades em aceitar feedback. Nossa, esse é um dos principais. Trabalho com orientação de TCC, eu trabalho com planejamento de carreiras e eu vejo isso o tempo inteiro. Reagir normalmente na defensiva quando alguém aponta algo a ser melhorado ou quando alguém lhe oferece um ponto de vista diferente. Então, a pessoa ela se fecha logo por questões de, pode ser traumas do passado, outras questões, mas isso é muito perigoso, isso é muito pantanoso, isso é muito prejudicial. Pensamento prejudicado é outro ponto, né? Concluir rapidamente e de modo infundado, muitas vezes baseados aqui em emoções, ao invés de evidências que sejam mais sólidas. Então, a gente passa por isso o tempo inteiro, né? A rigidez cognitiva, que é a base aqui para antes da gente entrar na resolução de problemas complexos, ela pode ser moldada por uma variedade de fatores, incluindo o quê? Experiências de vida do passado, transtornos emocionais, crenças profundamente enraizadas e o velho medo de lidar com o novo e as incertezas da vida. Então é importante entender que raramente alguém escolhe ter rigidez cognitiva, né? A gente tem que entender que
Pelo contrário, isso é um padrão que se desenvolve com o tempo e não costuma ser algo consciente, intencional, e algo que pode ser trabalhado por meio de terapia. E a pessoa também é como um vício, sabe? A pessoa tem que querer sair daquele lugar de rigidez cognitiva. E às vezes ela não tem noção disso. E a rigidez cognitiva leva ao quê? A impossibilidade da pessoa projetar cenários e também a incapacidade da pessoa de resolver problemas de ordem complexa, que é uma soft skill muito importante no mundo do trabalho e também para o exercício da vida pessoal, tá? Então, saber como superar, como você falou, obstáculos é fundamental para obter sucesso na carreira. Então, dentre alguns passos para desenvolver a resolução de problemas complexos é a gente saber lidar com a inteligência emocional. Então, antes de pensar em desenvolver sua habilidade de resolver problemas complexos, você precisa amadurecer sua inteligência emocional. Então, aprender a manter a calma em momentos de tensão. Muitas vezes é difícil manter a calma ao se deparar diante de uma situação complicada, sem muito embasamento sobre como superar aqueles obstáculos. Então, além de desenvolver a inteligência emocional, a gente precisa também de autoconfiança na resolução de problemas complexos. Ao se propor a resolver um problema complexo, o profissional ele precisa acreditar que ele tem as ferramentas necessárias para resolver aquela situação. Então, se a parte analítica ela fica por conta da inteligência emocional, a força para realizar tudo o que você planejou estará o quê? Na sua autoconfiança e também na segurança para tentar resolver aquilo. Então, criatividade e espírito inovador são habilidades úteis nessas horas. Então, em algumas situações, você vai precisar improvisar, pois nem sempre o que você planejou será executável ao combater o problema efetivamente. E aliado a isso, a gente tem o quê? Resiliência, autoconfiança, que são habilidades que vão o quê? Embasar para que você encontre a saída diante da resolução daquele problema que se estabelece. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode pensar sobre problemas complexos? Conceituar o que seria um problema complexo, né? É um problema que não depende somente do trabalho de você, é um problema que vai além das suas funções. Então, no mundo de hoje, a gente precisa o quê? Usar aquele clichê, né? O pensar fora da caixa. E as pessoas não estão conseguindo isso. Que é pensar o quê? Sobre questões que não estão relacionadas somente a o cotidiano, normal, tranquilo e tudo. É você sair da zona de conforto, mas não romantizar essa questão da saída da zona de conforto e ter domínio sobre outras questões, saber resolver conflitos diante de um problema que aparecer para você. Então a gente precisa pensar o seguinte: diante de uma situação, você precisa definir bem o problema. Então, utilizar a técnica, né? O que, quando, onde, por quê. Então, o que é o problema? Quando esse problema começou? Onde começou o problema? Por que há esse problema? Então, pode ser, por exemplo, questões de gordofobia na empresa em que você trabalha, ou de racismo, ou de homofobia. Pode ser um problema de gestão de uma equipe de trabalho desenvolvendo um projeto integrador, interprofissional. E aí você precisa levantar hipóteses, que é o quê? Entender o problema e buscar sua solução. Então, o que está sendo impactado por esse problema? Mudanças coletivas ou individuais solucionariam o problema? Se a gente mudar X ou Y, resolve ou vai reforçar o problema? E aí pensar, onde eu posso achar ideias para ajudar a sanar esse problema? No mercado, na literatura, num setor específico? Onde? E aí traçar uma metodologia. Diante de uma ação X, você alcança qual objetivo? Diante da ação Y, você alcança qual objetivo? Diante da ação Z, você alcança qual objetivo? E aí analisar quais são os resultados encontrados e implementar essas ações para solidificar e resolver o problema e a partir daí resolver problemas posteriormente. Eu trabalho muito com a resolução de problemas complexos com filmes e com contos da literatura. Eu trago isso para a sala, eu coloco lá, a gente vai ler, a gente identifica um problema dentro daquela estrutura ficcional e a partir dali as pessoas, os estudantes, eles precisam resolver, trazer propostas para a resolução daquele problema. E aí a gente dialoga com várias ferramentas, com design thinking, com mapa da empatia, com brainstorm. Então a gente possibilita que essa pessoa ela já treine aquilo para aplicar na vida. Eu não vou dizer que isso vai funcionar com todo mundo, mas se eu conseguir atingir uma parte dessas pessoas, eu já considero que foi uma trajetória de sucesso. Então, basicamente, a resolução de problemas complexos está ligado a isso, a essa capacidade de pensar fora da caixa e lidar
com os problemas, os obstáculos, as coisas que vão surgindo no caminho da gente, seja pessoal ou profissional, de forma que você projete cenários e você atue com inteligência emocional. Parceiro constante do Portal 071 News, o professor Leonardo Campos já versou sobre inteligência emocional em outros podcasts. Além de pensar em desenvolver sua habilidade de resolução de problemas complexos, você precisa também amadurecer sua inteligência emocional e aprender a manter a calma em momentos de tensão. Muitas vezes é bem difícil manter a calma ao se deparar diante de uma situação complicada, sem muito embasamento sobre como superar aqueles obstáculos. Para conseguir enxergar as resoluções de problemas complexos, primeiro você precisa manter sua mente organizada quando você estiver pressionado. Na maior parte das vezes, você será necessário elaborar uma linha de raciocínio em um curto espaço de tempo, com a responsabilidade de fazer sua estratégia dar resultados. Professor, faz um panorama sobre inteligência emocional para os nossos ouvintes compreenderem melhor a proposta de resolução de problemas complexos. Nós falamos, Rony, de inteligência emocional em um outro podcast nosso sobre planejamento de carreiras com o filme Pegando Fogo. Uma narrativa que fala justamente sobre isso, sobre os problemas da falta da inteligência emocional. Inteligência emocional, repetindo então, é algo muito fácil de falar, mas colocar em prática é um outro processo. E nós precisamos pelo menos ter noção do que se trata para que a gente possa conseguir aderir aos princípios dessa teoria, aos princípios desse segmento, né? Então, assim, inteligência emocional, o que a gente pode falar? É um nome que se dá ao conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções. Mais especificamente, a como e a quanto se percebe, se processa, se compreende e tem a habilidade de gerenciá-las. Então, a inteligência emocional é a capacidade de perceber e exprimir a sua emoção, assimilá-la ao seu pensamento, compreender e raciocinar com ela, a saber regulá-la em si próprio e também nos outros, o que vem do outro e o que vai de você. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa pensar em autorregulação, ou seja, se você aprender a administrar suas emoções, você vai se recuperar rapidamente, por exemplo, de uma situação de estresse, seja ela qualquer que seja, né? Isso significa que quando você sentir uma emoção forte surgir, pode se tornar consciente dela, nomeá-la e deixá-la passar sem reagir de forma instantânea, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala também sobre percepção das emoções, que é o quê? A precisão com que uma pessoa identifica as emoções, algo que falta no desenvolvimento, né, de muitas pessoas que se desequilibram emocionalmente com qualquer coisa. Outra coisa é o raciocínio por meio das emoções. Então, empregar as informações emocionais para facilitar o seu raciocínio. Então, é importante a gente lembrar que o controle das emoções é algo essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Outra coisa, Rony, e para os ouvintes, né, é o entendimento das emoções. Captar variações emocionais nem sempre evidentes e compreender a fundo as emoções. Então, é algo mais sofisticado do que identificar, né, do primeiro domínio. Temos também o gerenciamento das emoções. Então, é uma aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Em muitas pessoas falta o quê? A capacidade de lidar com as próprias emoções, que é o quê? A autorregulação. E também de enxergar as situações pela perspectiva dos outros, que é a questão da empatia, que é um tema para um outro podcast, que nós já falamos também por aqui no 071 News, mas que a gente pode fazer um outro mais específico. A inteligência emocional, então, ela trabalha com 4 pilares, que é o perceber as emoções, as suas e a dos outros, raciocinar a partir do que dizem as emoções, também as suas e as dos outros, e entender o que as emoções significam e, assim, gerenciá-las. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né, é um livro
que eu deixo como dica, que se tornou muito popular, praticamente um best-seller, né? Para se discutir planejamento, gestão, relacionamento interpessoal, mundo corporativo e também questões pessoais. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, é a gente pensar o quanto o outro interfere, o quanto eu interfiro no outro, nos relacionamentos interpessoais, e trazendo para a questão da resolução de problemas complexos, é como eu estou lidando ali com uma situação que foi estabelecida e que não estava, digamos assim, programada. E viver é isso, a gente está lidando com essas questões o tempo inteiro. Em suas aulas de elaboração de projetos, oficina de comunicação escrita e planejamento de carreiras, ambientes de aprendizagem onde eu já tive e presenciei a sua interação com os estudantes, você constantemente, professor, fala sobre projetar cenários. O que é isso exatamente? Explica para nossos ouvintes. Projetar cenários é algo basilar para a gente pensar a resolução de problemas complexos, né? Porque não só no mundo dos negócios, mas assim, em um mundo cada vez mais complexo, mais imprevisível. Então, tomar decisões assertivas pode ser comparado aos navegadores lá da época do descobrimento. É você trafegar por águas desconhecidas. Então, diante desse cenário, uma bússola ela pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma situação. Então, um instrumento de orientação muito discutido na gestão, no planejamento, é a questão da projeção de cenários, que é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a traçar rotas seguras e eficazes diante de situações de incertezas. Então, a projeção de cenários ela é uma metodologia estratégica. Ela não é uma ideia aleatória, solta, não. Existe uma coisa amarrada aí, e dentro de resolução de problemas complexos, ela é muito importante, né? Então, para a gente explorar as várias possibilidades e também se preparar para enfrentar diversas realidades, a gente precisa trabalhar com a projeção de cenários, que é mais ou menos o quê? Metaforicamente falando, alegoricamente, né, é como ensaiar uma peça de teatro, onde cada cenário vai representar uma história diferente e você, na posição de protagonista, vai precisar se adaptar a cada uma delas, né? Então, a projeção de cenários, repetindo, é um método de planejamento estratégico que permite às pessoas explorarem e se prepararem para várias possibilidades futuras dentro de questões pessoais e profissionais. Então, aprofundando, ela não se concentra, ouvinte, em uma única previsão do futuro, mas ela reconhece que o futuro é o quê? Incerto, e é o que nos traz ansiedade hoje. Então, é muito prudente que nós consideremos o quê? Diversas possibilidades. Então, não é um exercício de adivinhação, isso precisa ficar muito claro. É uma forma de quê? De estruturar o pensamento sobre as incertezas e também identificar as muitas maneiras possíveis pelas quais o futuro pode se desenrolar. Então, o processo ele começa identificando as forças e fatores que podem influenciar o futuro de uma decisão diante de um problema, vamos dizer assim, complexo, trazendo para a resolução de problemas complexos. Talvez até assim, isso conecta muito com a ideia da matriz SWOT pessoal, né? Você fazer uma gestão visual do problema para poder identificá-lo melhor. A projeção de cenários, ela pode servir como o quê? Eu sempre digo para os estudantes, ou quando eu estou falando sobre esse conteúdo, né, sobre esse assunto importantíssimo para os dias atuais, que a projeção de cenários ela pode funcionar como um campo de treinamento mental para qualquer pessoa. Permite o quê? Que as pessoas explorem, né, os possíveis impactos e desafios diante de cada cenário. E assim considere como sua organização, como sua empresa, como seu empreendimento, como seu relacionamento amoroso, ele pode responder ou se adaptar diante das condições do problema estabelecido. Então isso permite o quê? Capacitar a pessoa a tomar decisões estratégicas que sejam mais estruturadas, mais robustas, mesmo diante de uma situação de incerteza. Então, assim, em termos de benefícios, a projeção de cenários, ela, por exemplo, ela pode aumentar a adaptabilidade da pessoa, né? Desenvolver uma cultura de se adaptar, porque ao explorar vários cenários, a pessoa desenvolve planos de ação que são adaptáveis e que podem ser ajustados de forma ágil, mas também de forma responsiva.
Outra coisa é ajudar a tomar decisões estratégicas mais aprimoradas. Porque essa metodologia ela faz o quê? Ela fornece uma base sólida para as suas tomadas de decisão. Então, ao considerar uma variedade de cenários futuros e suas possíveis implicações, as pessoas podem tomar decisões mais informadas e também baseadas, importante isso, Ronaldo, em evidências. Outra coisa é se preparar para surpresas. Por quê? Porque a projeção de cenários, ela permite que as pessoas se preparem para surpresas potenciais. Isso não significa que elas possam prever o inesperado. Mas, ao considerar uma gama de possibilidades, o que acontece? Elas podem estar mais prontas para responder quando alguma coisa ocorrer diante de um imprevisto. A projeção de cenários também é importante por mais 2 aspectos. A identificação de oportunidades e também um estímulo ao diálogo, ao engajamento. Em relação a oportunidades, o que a gente tem? Em cada cenário projetado, existem diferentes oportunidades que podem ser exploradas. Então, ao reconhecer essas oportunidades de antemão, a pessoa pode estar mais bem posicionada, né, para aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. E dentro da resolução de problemas, como resolver esse problema e como resolver se ele reaparecer ou como resolver problemas futuros que sempre vão aparecer, né? E o estímulo ao diálogo também o engajamento, porque ao projetar cenários, também a gente tem um poderoso catalisador para diálogo e para engajamento entre os envolvidos dentro deste problema, né? Então, ao envolver várias partes interessadas numa discussão, na elaboração de cenário, a pessoa pode fomentar um maior compromisso e também uma maior compreensão de sua estratégia. E neste processo ela faz Ela coleta uma gama de insights, uma gama de perspectivas. Então, na prática, exemplos práticos de projeção de cenário, a gente tem planejamento estratégico, gestão de riscos, inovação de produtos e serviços, preparação para mudanças regulatórias. Então, é muito importante que a pessoa saiba projetar cenários diante de seus problemas, diante dos problemas complexos que possam aparecer de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer frente, pode ser pessoal, profissional, os dois juntos. E a partir disso, fugir daquilo que eu falei lá no início, da rigidez cognitiva, entre aspas, que a gente está falando aqui, para que ela possa viver de forma mais inteligente emocionalmente. Chegamos ao final de mais um podcast do professor Leonardo Campos para o portal 071 News. Em breve, mais conteúdos para tornar sua rotina pessoal e profissional mais eficiente. Combinado? Até a próxima!